Teremos muitas novidades nesse evento hoje. Até eu estou na expectativa. Estou só dando uma acompanhada aqui nos WhatsApps, ver se alguém está perdido, mas em princípio acho que não. Acho que dá para a gente já se organizar para começar. Deixa eu ver o horário. Vou esperar mais uns 2 minutinhos só, vai dar 25 agora ainda. Boa noite, William. Eu vi que você entrou antes. Seja bem-vindo. Tem gente entrando ainda. Oi, boa noite a todos. Boa noite, tudo bem? Certo, e você? Tudo bem. William, eu pedi para o pessoal colocar nome e a organização ao qual representa no chat, se possível, para a gente poder interagir um pouco mais. Tá. Claro. Estamos aí, então, já representando algumas instituições representadas, né? Bem-vindos, Carla, Natel, do Instituto COR, o Richard, da The For Good, a Verônica, deixa eu ver aqui, conferir. Verônica, eu acho que não colocou ainda, Verônica, ou já? Não encontrei a Verônica. Enfim, seja bem-vinda, Verônica. Se puder colocar no chat qual organização que você representa, ou se é autônoma, enfim. A Pamela, da AB157, nossa parceira em outras... Quer dizer, todos aqui eu acho que são parceiros, né? Pelo menos que eu falei até agora, o Ruben, que é da CIGE, nosso colega na CIGE, também parceiro. William, também da B157. Falei a Pamela? Não, não falei a Pamela. Ah, não, falei a Pamela. Alessandra, também não consegui ver de onde é, Alessandra, se quiser colocar no chat para nós. Karine, da Católica. Opa, legal as instituições também estarem, instituições privadas de ensino. Quem está chegando, pessoal, se puder colocar no chat seu nome e a instituição que está representando. Eu vi que tem algumas pessoas que estão entrando agora. A gente já vai começar. Estou acompanhando aqui no WhatsApp, eu vi que tem umas pessoas que estão com dificuldade de entrar. Mas vamos lá, vamos torcer o dedo. Eu não tenho, infelizmente, pelo
Zoom, streaming do Simpla, eu não tenho um link para passar para quem quer entrar que não está conseguindo. Até um teste que eu estou fazendo, porque eu em determinado momento parei de usar o Zoom pelo Simpla, justamente por eu achar que ele estava sendo dificultada a entrada. Mas a gente vai se ajustando, né? O Davi Santos é estudante. Se quiser botar a instituição que você estuda, Davi, também é interessante. Deixa eu só fechar aqui fechar o meu WhatsApp para parar de buzinar no ouvido de vocês. Acho que nós vamos começar, então. Respeitar os que estão presentes. A gente está gravando também esse nosso evento de hoje. Então, primeiro, é uma honra poder estar aqui com vocês, poder tê-los comigo, né, conosco, com a Conecta, com a Luciana, nessa empreitada. Este é o segundo evento do nosso calendário. A gente organizou um calendário anual, mas começou ele no mês de junho, né? Com a pandemia. A gente tinha toda uma organização mais específica para os encontros serem presenciais, mas com a pandemia a gente resolveu manter a proposta do nosso calendário deste ano em formato online. Então, esse é o segundo evento. Os eventos acontecem nesse calendário voltado ao ecossistema de inovação e impacto social, acontecem todas as últimas quartas do mês, ok? Aqueles que não me conhecem ainda, eu sou Luciana Omerich, eu sou professora de educação física de formação, sou gaúcha, sou mãe da Sofia, moro em Joinville há de 6 para 7 anos e aqui em Joinville já venho desenvolvendo um trabalho junto a projetos e programas sociais desde que me conheço como profissional. Estava pensando aqui se eu podia dizer que era desde 2011, mas 2011 foi quando eu saí do governo federal, por onde eu passei e tive a oportunidade de ficar por 10 anos, trabalhando junto a programas estratégicos do governo federal. E lá em 2011, ainda em Brasília, eu criei a Luca Consultores Associados, que é uma empresa que é a mãe da Conecta Projetos, é uma empresa de consultoria, né, e que traz a Conecta como um negócio de impacto social que visa fortalecer e mobilizar os diferentes atores do ecossistema de inovação e impacto social, em específico Joinville, região e Santa Catarina, né? Nesse processo, a Conecta Projetos surgiu aqui em Joinville, com a minha vinda para cá. Surgiu aqui de 2017 para 2018 e foi com o surgimento da Conecta Projetos que a gente começou uma ação mais pontual voltada ao ecossistema de Joinville. E começou a se envolver em várias frentes e várias ações bastante significativas. A gente vai começar, eu vou projetar já, porque o nosso tema, vou projetar um slide. Deixa eu só pegá-lo aqui. Vai começar, vou projetar um slide, mas eu não quero deixar que a interação entre nós não ocorra. Então, eu vou projetar o slide, mas prefiro interagir com vocês de uma forma mais pontual, tá? Então, eu vou projetar algumas coisas e vou interromper e daí a gente interage. O tema da nossa palestra, então, hoje, do nosso webinar, é inovar no terceiro setor, né? E esse inovar no terceiro setor traz algumas questões que eu gostaria de repassar aqui com vocês, que são conceituais, né? Do que adianta eu falar em inovação no terceiro setor
se de repente a gente não tem clareza de qual compreensão, qual a concepção de inovação que a gente está se fazendo referência, né? Que está trazendo como base para esse processo de fortalecimento, de mobilização do nosso ecossistema. O processo de fortalecimento e mobilização, eu queria destacar aqui, está voltado e orientado totalmente para as organizações do terceiro setor, por acreditarmos que são elas as protagonistas no território, né? Por mais que existam ações de governo, que são ações públicas, por mais que existam em menor escala ações das empresas apoiando atividades e projetos junto à população em situação de vulnerabilidade social, a gente sabe que o protagonismo mesmo e o terceiro setor, as organizações do terceiro setor, são aquelas que realmente estão no território e que estão fazendo a diferença junto a essa população que mais precisa. Então, nós temos como foco um trabalho orientado especificamente desse fortalecimento e mobilização voltado a vocês, que são os nossos parceiros, os nossos clientes, enfim, os nosso foco de atenção e no sentido de poder ajudá-los nos diferentes processos que vocês têm junto às organizações de vocês. Ok? Nesse sentido, a gente trouxe o nosso bate-papo de hoje e eu quero trabalhar mesmo no sentido de um bate-papo, né? A gente começou às 20 horas, mas tem aí uma previsão de 21, ou se for o caso, a gente pode estender mais, depende de vocês, não tanto de mim, porque minha proposta é interagir com vocês a partir dessa temática. E para interagir a partir dessa temática, eu trouxe um pouco do que a gente entende por inovação. E para chegar a um conceito específico de inovação, eu trouxe esses 4 conceitos que existem na literatura, nos referenciais. São conceitos generalistas sobre o que é inovação, né? Então, inovação para Peter Drucker, que é o nosso pai da inovação, né, se a gente for considerar, é o ato de atribuir novas capacidades aos recursos, pessoas e processos existentes na empresa para gerar riqueza. Além dele, tem essas outras fontes, que eu não vou entrar na especificidade, eu trouxe para mostrar para vocês que existem vários conceitos já idealizados, já construídos sobre o que é inovação, mas que fizeram com que a gente chegasse a um conceito mais específico, com base até nos pressupostos que nos orientam à definição de alguns conceitos, que são os pressupostos epistemológicos de o que, para quem, como, quando e onde. Então, com base nesse processo, nesses pressupostos, a gente consegue chegar a um conceito que nós utilizamos como conceito de inovação e acreditamos nele, trabalhamos a partir dele e queremos aqui compartilhar com vocês. A inovação, ela pode ser definida como uma novidade ou uma melhoria de produtos, processos, entre aspas, etc., que pode ser implementada no sentido de gerar valor para indivíduos e organizações e com resultados positivos, pois nada adianta nós realizarmos alguma coisa de forma inovadora, como novidade, como melhoria, se ela não tiver um resultado. Então, ela só é inovação se ela tem resultado. De uma forma mais resumida, inovação é a possibilidade de encontrar uma nova forma de resolver um problema já existente, gerando benefício, agilidade, replicabilidade, valor e resultado para muitas pessoas e para quem está inovando. Então, esse resultado também volta para quem está fazendo a ação de inovar. Que tipos de inovação hoje a gente vê no mercado? Aqui eu não vou entrar numa tipologia mais específica, não vou entrar no âmbito específico dessas inovações, mas só para vocês terem uma noção, a gente poderia estar focando em cada uma delas, mas o meu foco aqui na nossa fala é mais de interação. Então, quais os tipos de inovação que a gente tem? Elas variam em relação ao objeto dessa inovação e em relação ao seu impacto. Enquanto relacionada ao objeto focal da inovação, ela pode ser uma inovação de produto,
uma inovação de processo e uma inovação de modelo de negócio. Tá? As três tipos. E em relação ao seu impacto, ela pode ser uma inovação incremental, radical ou disruptiva, se a gente for considerar no âmbito da radical, a disruptiva é aquela que rompe com qualquer conceito anterior e cria algo realmente ou totalmente novo, né? Uma mudança radical. Mas do que importa a gente também saber o conceito de inovação se a gente não tem claro por que inovar? Principalmente nós, organizações, e eu falo nós porque eu às vezes não, eu me coloco no lugar de vocês no sentido de organização, né? Porque eu me considero também uma organização enquanto negócio de impacto. Por que inovar, né? Por que eu preciso inovar hoje? Onde me leva essa inovação? Por que eu preciso fazer esse esforço de inovar? Enfim, eu preciso mais do que nunca inovar, porque nós vivemos num processo de evolução. A sociedade está num processo de evolução. O ser humano vive um processo de evolução e não é de hoje. O mercado vive um processo de evolução. As pessoas estão evoluindo. E para elas, não necessariamente, para ela, sociedade, ser humano, para o mercado, as coisas como estão, não estão sendo eficientes a ponto de trazer mudanças, trazer transformações. Então, por isso que vem a necessidade dessa inovação. Tornar os processos, tornar os produtos mais dinâmicos e competitivos, mais ávidos por novidade. Então, todos estamos buscando essas novidades. Produtos com mais funcionalidades, com menor preço, com mais qualidade e mais eficiência naquilo que ele se propõe, né? Principalmente com esse momento que a gente vive de crise, né, da pandemia, a gente está buscando coisas novas que respondam e que atendam aos problemas, que resolvam os problemas que a gente está vivenciando, que são vários, a gente sabe. Pessoal, eu queria que vocês perguntassem, tá? Podem abrir o microfone e interromper se quiserem perguntar alguma coisa. Eu quero interagir com vocês mesmo. Além disso, as inovações são capazes de gerar vantagens competitivas a médio e longo prazos. Por que eu não coloco curto prazo aqui? Porque uma inovação, normalmente, quando ela não é disruptiva, ela não se dá a curto prazo, tá? Por isso que é mais fácil a gente inovar a médio e longo prazo, o que não é impossível, tá? O curto prazo também existe, mas elas se dão com o foco no resultado a médio e longo prazo. Então, elas são capazes de gerar vantagens. Vantagens é eu ter um destaque entre as organizações, um destaque perante a população que eu atendo, um destaque positivo perante a sociedade como um todo. A inovação também agrega valor e gera diferencial. Então, eu posso me diferenciar perante aquela população, eu posso gerar e agregar mais valor. E não aqui valor não é só necessariamente financeiro, mas é agregar um valor diferencial em termos de por que aquela população vem conversar com a minha organização e não com outra. Enfim, tem alguma coisa que a minha organização tem que a outra não tem. Gera mais segurança, estabeleceu uma relação de maior confiança, enfim, pode ser vários podem ser esses diferenciais. Além disso, ela torna-se essencial para manter e trazer a sustentabilidade das organizações, em especial as organizações do terceiro setor. Neste momento que a gente vive, ela traz a sustentabilidade de negócios e a sustentabilidade do país, dos países no futuro. Hoje a gente tem muito próximo de nós as ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Dos quais a maioria das organizações, e esse já é um movimento inovador, isso a gente já pode considerar como um movimento orientado à inovação, que é as organizações estarem aderindo e se tornando signatárias, inclusive, dos movimentos locais relacionados aos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde a gente tem os vários objetivos relacionados a vários indicadores e que a gente pode utilizá-los de forma a trazer
retorno, dar retorno para as nossas organizações em termos de impacto, medir os impactos nos quais a gente se propõe a fazer, né? Para isso, dentro de uma forma geral, a gente traz daí o conceito de inovação social. Pergunta aos presentes sobre inovação. Tá claro? Vocês querem que a gente... Querem fazer alguma pergunta? Querem que a gente faça uma pausa aqui? Deixa eu ver, eu não estou olhando o chat aqui. Deixa eu interromper rapidinho, que daí eu converso com vocês. Deixa eu ver o chat. Estou vendo que chegou mais gente. A Rose conseguiu entrar. Que bom. Bem-vindos, quem eu não vi. Eu pedi inicialmente, deixei um recado aqui no chat, se puderem deixar o seu nome e a organização ao qual vocês representam, para a gente interagir. Por exemplo, nesses momentos de parada, de break da apresentação, eu vou estar interagindo com vocês. Tá? Deixa eu já anunciar, até o final do nosso bate-papo aqui, a gente vai ter várias novidades. Tá? Ó, a Rose, do Instituto Conforme, é nossa parceira, nossa cliente, está com a gente já há algum tempo, né, Rose? Deixa eu ver quem eu não vi. Davi, a estudante de administração da UESC. Enfim, podem colocar ali o nomezinho e a instituição da qual vocês fazem parte. Sobre inovação, posso avançar, então? Verônica da Piscai. Muito bem-vindos, pessoal. Ok, fala Clara. Que bom. Se surgir alguma dúvida, podem perguntar. Eu vou avançar aqui, então, no âmbito da inovação social. Tá? Quando a gente vem para o conceito de inovação social, a gente também, dentro da mesma... agora foi. Dentro da mesma lógica que a gente trouxe anteriormente, a gente tem alguns conceitos que são conceitos já elaborados por grupos, por movimentos e até por profissionais específicos, que eu vou ler um aqui, que é a solução inovadora para um problema social que seja mais efetiva, eficiente e sustentável na comparação com outras opções de soluções já existentes, na ótica da sociedade coletiva e não necessariamente dos indivíduos. Tá? Para o mesmo Stanford Social Innovation Review, uma inovação social pode ser um produto, processo de produção ou tecnologia, bem como a inovação em geral. Mas também pode ser um princípio, uma ideia, uma legislação, um movimento social, uma intervenção ou alguma combinação entre esses. Tá? Então, para outros conceitos, e depois eu posso compartilhar com vocês também essa apresentação, se vocês quiserem ter esses conceitos, eu posso enviar para vocês, tá? Eu tenho os e-mails de todos que se inscreveram, eu posso mandar nos e-mails, ok? Então, não se dediquem muito a ler esse material como um todo, mas ao conceito que nós estamos trazendo a partir deles, que é o conceito que nós acreditamos e que nós trabalhamos no âmbito desse processo todo de inovação voltado ao ecossistema social de Joinville e região. Então, a inovação social, nesse contexto, ela pode ser definida como um processo de criar, inventar e implementar um novo produto ou solução que podem ser amplamente utilizadas para necessidades e problemas sociais já existentes. Desse conceito, e aqui resumindo ele, desse conceito eu gostaria de destacar que ela, então, é algo novo ou modificado para melhor, com mais eficiência, que tenha mais efetividade e que se proponha a resolver um problema que já existia, mas que não tinha, que a solução não era tão eficiente, né? Então, ela se torna mais eficaz, mais efetiva. E, principalmente, ela traz benefícios, e esses benefícios podem ser em termos da agilidade, da replicabilidade,
dá maior abrangência e até retorno financeiro e gera um valor e resultado positivo, revertido principalmente para um olhar enquanto sociedade e não necessariamente enquanto as pessoas, tá? Para o todo. Essa inovação social ela tem que ter no propósito inicial da sua proposta o pensamento relacionado à sociedade e não necessariamente a um indivíduo ou uma população específica, ok? Esse é um diferencial grande que a gente traz no conceito de inovação social. E ela tem que ser replicável, ou seja, ela é algo que traz a sustentabilidade para o negócio, ela traz a sustentabilidade para a organização, mas de uma forma que ela seja replicada para mais pessoas e possa ser utilizada de uma forma mais abrangente. Então, é um diferencial no conceito também. Se valendo desse conceito, a gente se pergunta, inovação no e para o terceiro setor, o que seria exatamente essa inovação social voltada ao terceiro setor, que é o tema da nossa palestra, do nosso bate-papo de hoje. Então, como qualquer outra organização, aquelas pertencentes ao terceiro setor, que são a maioria de vocês que estão aqui presentes hoje, também precisam se dedicar à inovação. Por quê? Porque eu preciso, mais do que nunca, reduzir gastos, otimizar os meus produtos e processos, realizar processos de forma mais inteligente e visar a sustentabilidade. Eu preciso dar sustentabilidade à minha organização. Afinal de contas, eu sou uma organização privada, mas não tenho fins lucrativos. Então, o meu objetivo não é necessariamente um retorno financeiro, né? Mas eu preciso, ao mesmo tempo, manter a minha sustentabilidade. Então, a inovação, nesse sentido, pode nos permitir. Então, inovar em processos, inovar em produtos que eu faço uso junto à minha organização, pode sim trazer esse retorno para todas as organizações do terceiro setor. E tem feito isso, tá? A gente já tem casos de que as organizações estão adotando tecnologias, processos e outros mecanismos inovadores e que estão tendo retorno positivo na sua gestão, no seu planejamento e nos seus resultados, tá? Inclusive impactos, né, que já podem ser comprovados. Uma coisa que eu chamo bastante atenção e que é importante para a nossa prática enquanto comunidade, enquanto sociedade, enquanto ecossistema, né, é que nós somos coautores de uma transformação da sociedade que visa essa redução de desigualdades, que visa a redução da pobreza, que visa a minimização do desgaste do meio ambiente, de uma forma geral. Enfim, e eu chamo a atenção para essa questão de coautores para entrar nessa questão de como pode se dar a inovação nas organizações do terceiro setor, né? E aí, essa é também um dos focos do nosso debate, que o que a minha organização, enquanto uma organização privada sem fins lucrativos, o que a minha organização enquanto negócio de impacto, o que a minha organização enquanto uma empresa, o que a minha organização enquanto governo precisa fazer para inovar hoje, né? Em meio a esse contexto, a esse momento que a gente se encontra. Primeira coisa que as organizações precisam fazer, e aqui eu vou dar o foco para as organizações do terceiro setor, definir claramente seus propósitos enquanto organização e difundir o mesmo. E definir exatamente o seu propósito qual o meu propósito maior, mesmo que eu tenha vários, mas qual é o carro-chefe da minha organização. Aqui eu me dedico exatamente. O meu carro-chefe eu quero reduzir a pobreza em Joinville, eu quero reduzir a fome em Joinville. Então, esse é um propósito maior. Eu quero reduzir a desigualdade de crianças e adolescentes em Joinville. Cada organização tem o seu propósito maior, seja porque o presidente da organização ou quem criou a organização tem um caso específico de uma pessoa, parente próximo que tem algum problema, alguma dificuldade que
ele foi motivado a criá-la em função disso, seja pelos outros motivos que fazem com que a gente crie uma organização, né? Mas é ter esse propósito bem definido. E não só ter esse propósito bem definido, mas difundir esse propósito, não só externamente, mas difundir esse propósito internamente, para todos aqueles que compõem a sua organização, seja o presidente, o mesmo propósito tem que ser aquele que está na fala do presidente da organização, até aquele que está na fala do tesoureiro, do secretário, da faxineira, entre aspas, da servente, da população que visualiza e enxerga a organização da forma como ela é. Tem que ser o mesmo propósito, porque se esse propósito aparecer de forma diferente em algum momento, é porque a comunicação da organização não está sendo bem efetiva. E a inovação pode ajudar nisso, tá? Isso sim. A estrutura da organização e os fluxos devem ser fluidos e ágeis para permitir a inovação. Essa é uma questão bastante importante. A gente não consegue inovar se a gente tiver impedimentos internos e internos externos à nossa organização. Isso faz com que a gente não consiga caminhar de forma inovadora e isso faz com que a gente não consiga ter agilidade nos processos, né? Então, é importante que a gente tenha esses fluxos bem definidos e bem organizados para a gente conseguir avançar junto às propostas inovadoras. Criar conhecimento, a inovação nos ajuda nesse sentido a criar conhecimentos, sistematizá-los, adaptar, melhorar ou dar novos rumos a processos no sentido de qualificar a organização, qualificar processos, qualificar produtos, qualificar serviços que a gente oferece, dar agilidade e transparência, gerar novas ideias, validar novos conceitos, testar e provar, no sentido também de dar escalabilidade às nossas ações. Deixa eu ver aqui. Eu vou finalizar esse bloco e a gente vai fazer uma pausa de novo para ver se tem perguntas. Eu vi que entrou alguma coisa no chat. Usar a criatividade de forma assertiva. Não é simplesmente ter ideias, mas é ter ideias e encontrar formas de executá-las. É ter ideias e encontrar formas de executá-las no coletivo e não no individual. Se eu sou uma organização, eu sou uma organização no coletivo. Não é a Luciana que é a Conecta Projetos. A Luciana e mais toda a equipe ou todos os parceiros que fazem a Conecta Projetos acontecer são a Conecta Projetos. Vou usar o exemplo do Instituto Conforme. A Rose não é... O Instituto Conforme não é a Rose. A Rose é uma... Entre as pessoas, é um ser humano importante para fazer o Instituto Conforme acontecer, porque ela é parte significativa do Instituto Conforme, mas sozinha ela não caminha, né? Então, a gente precisa usar a criatividade de forma assertiva, com acessibilidade, efetividade de práticas e ferramentas utilizadas para o tratamento, prevenção e cuidado. E, por fim, os resultados são gradativos, eles acontecem, eles chegam, são gradativos e devem ser de ordem econômica, social e ambiental, e beneficiar o público interno na prestação dos serviços e, por consequência, o público externo. O foco maior da inovação social é a sociedade como um todo, mas o resultado beneficia tanto a sociedade, precisa beneficiar tanto a sociedade quanto a organização e os indivíduos que a compõem. Ok? Vamos dar uma pausa aqui. Explica melhor e dá exemplo dessa estrutura da organização. O que exatamente, Rose? Pode abrir o microfone e falar. Vamos interagir, pessoal. Acho importante, porque Oi, Lu. Não quero ficar só eu falando, tá bom? Oi, Luciana. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Pode falar. Porque quando você fala da estrutura da organização e dos fluxos, né, que eles devem ser definidos e ágeis, como assim? Essa estrutura
da organização e esses fluxos, né? O que você considera como ser bem definido e ágil? Ok. Primeiro, a gente tem, em termos de estrutura, e falando de uma estrutura hierárquica, vamos colocar assim, até pela própria questão, chamar a atenção aqui para a questão da inovação e hierarquia. A gente tem uma estrutura que é uma estrutura estatutária, onde a gente tem presidente, vice-presidente ou diretor executivo, enfim, uma estrutura mínima de cada organização. Às vezes tem organizações que têm conselhos, né? A gente tem essa estrutura, que é uma estrutura que tem que funcionar para que as ações e atividades da própria organização funcionem. Se a gente tem uma estrutura baseada e engajada com o propósito maior da organização, as coisas com certeza vão fluir de forma mais eficaz. Porque todos acreditam naquele propósito e todos caminham para desenvolver aquele propósito. Tá? Na definição de projetos, isso mesmo, Davi, é o famoso vestir a camisa. Esse é o primeiro passo para uma organização conseguir realmente funcionar. Todos precisam vestir a mesma camisa, não é só a camisa, mas é a mesma camisa, né? Todos precisam acreditar nas mesmas coisas. Então, isso é importante, é o primeiro passo. O segundo é que, na definição dos projetos, na definição das ações, é importante que todos participem também desse processo. Porque daí eles se sentem participantes, eles se sentem abraçados pela organização e se sentem parte significativa na organização. E não é só na hora de executar o projeto que ele vai entrar no processo. Ele precisa entrar no processo, todos os envolvidos da organização precisam entrar no processo desde o início da sua idealização. As ideias, toda inovação começa com uma ideia, a criatividade é um dos fatores principais da inovação, para que a inovação aconteça. E essa criatividade está nas pessoas, está no ser humano. Então, o processo de gerar e ativar e motivar ações criativas é importante hoje para a gente poder avançar nos nossos processos dentro das organizações. Tá? Esses são processos que a gente organiza. Tá? Seja uma reunião, ao invés de realizar uma reunião formal, totalmente formal, a gente pode realizar uma reunião um pouco diferente, com processos um pouco diferentes e que podem possibilitar o desenvolvimento dessa criatividade, aflorar a criatividade. Cientificamente, a gente tem alguns processos que a gente pode usar para aflorar a criatividade em reuniões, em eventos, em oficinas ou cursos que a gente realiza. Tá? Um deles, por exemplo, é o doce. O doce foi comprovado, doce que eu digo pode ser bala, pode ser qualquer coisa, mas o doce foi comprovado como um ativador do processo criativo. Outro mecanismo que ativa o processo criativo nas pessoas é memórias da infância. Então, utilizar alguns mecanismos, algumas ferramentas que tragam à tona memórias da infância também é um processo, pode gerar um processo motivador da criatividade, tá? De colocar a criatividade em ação. Então, são todas assim. Hoje, se vocês forem perceber, a gente não usa muito a nossa criatividade. Pelo contrário, os mecanismos que a gente está envolvido, os processos que a gente está envolvido, tolhem a nossa criatividade e não motivam com que ela aconteça. Então, para inovar, a gente precisa fazer com que isso também seja motivado. E esse é um papel que a gente tem, né, enquanto pessoa ou profissional que está trabalhando com esse tema da inovação no nosso ecossistema. Mais alguma pergunta? Senão, eu vou continuar. Vou voltar aqui, então, a nossa apresentação. Como eu disse, a gente tem várias novidades ainda. Precisamos, e aqui eu estou trazendo essa questão porque a gente precisa
transpor barreiras, fronteiras e limites inicialmente estabelecidos. Um deles é esse de motivar processos criativos, tá? Entre todos os envolvidos na nossa organização. Esse transpor barreiras, fronteiras e limites inicialmente estabelecidos, a gente precisa intermediar um diálogo entre público, privado e setor sem fins lucrativos, onde ideias, valores, papéis devem fluir mais livremente para a construção e transformação coletiva em prol do social e ambiental. A Conecta tem como, a Luciana, a Conecta tem como propósito fortalecer e mobilizar os diferentes atores desse ecossistema no sentido da transformação social, tá? Da geração de impacto positivo junto à população em situação de vulnerabilidade social. Esse é o nosso foco maior, está relacionado ao nosso impacto final, né? A longo prazo. Para isso, não é a Luciana, não é a Conecta que está falando, mas a literatura e o ecossistema que a gente está envolvido pede por isso. Para inovar, nós precisamos abrir mão das coisas que são do eu. A gente precisa abrir mão das questões que nos fazem nos fechar na nossa organização, mas, e principalmente, a gente precisa se abrir para parcerias, se abrir para diferentes possibilidades, estar mais próximo do público, estar mais próximo do privado, tentar se aproximar de alguma forma desses setores que também fazem o nosso ecossistema acontecer. Tá? Nós fazemos parte desse ecossistema. E é por isso que a gente está trazendo várias ações e esses eventos fazem parte dessas ações, várias ações para maior interação entre essas partes. Tá? Hoje aqui a gente tem instituições de ensino, tem alunos, tem professores, a gente tem organizações da sociedade civil, a gente tem negócios de impacto, a gente tem pessoa física, autônomos, enfim, tem diferentes pessoas e perfis que estão juntos por meio de propósitos comuns. A gente está aqui com o tema inovação para o terceiro setor. Então, é um tema que trouxe vocês até esse evento, no sentido de ver qual a possibilidade de você estar junto, qual a possibilidade de você adquirir conhecimento, de você compartilhar o conhecimento. Eu, Luciana, estou aqui no sentido de compartilhar com vocês, de construir com vocês, de trazer o conhecimento e a vivência de vocês para construir esse ecossistema de uma forma mais sólida, de uma forma mais forte e mais eficiente, né? Então, problemas maiores e mais abrangentes requerem que organizações do terceiro setor, empresas e governos assumam novos papéis e estabeleçam novas relações. Então, essa é uma chamada que a gente já vem fazendo nas outras instâncias onde a gente tem atuado. E eu, já falei nosso, né? No núcleo do terceiro setor, ao qual eu também faço parte e muitos de vocês aqui fazem, né? Que é coordenado, é dirigido pela B157. A gente está reforçando a questão de que a gente tem que ocupar os espaços, né? Ocupar os espaços necessários e possíveis. Então, hoje a gente tem os conselhos municipais, seja ele da criança, do adolescente, do idoso, da pessoa com deficiência, conselho da cultura, enfim, tem vários conselhos onde a gente tem que ter representantes que falem por nós, que levem a nossa mensagem, né? Isso é importante. Então, a gente tem que saber se organizar para estar representado, né? Tem que colocar os nossos representantes nesses conselhos. Quando eu aceitei, há 3 anos atrás, fazer parte do Núcleo de Tecnologia e Inovação na CIGE, não foi para promover o meu negócio de forma, pelo contrário, né? De forma alguma, pelo contrário. Foi no sentido de poder estar envolvida em um movimento, em um núcleo, em um espaço que debate o conteúdo, o conceito de inovação
em Joinville, na região, enfim. A partir desse meu envolvimento com o núcleo, que é totalmente voluntário, a gente não recebe para estar no núcleo. A gente teve possibilidade de presidir um núcleo por um ano. Hoje a gente está envolvida na diretoria ainda. E dá trabalho, dá muito trabalho, né? Mas a gente está lá no sentido de que lá a gente visualiza a possibilidade de fortalecer, de contribuir para esse fortalecimento, mobilização e conexão desses diferentes atores do ecossistema de inovação. Ecossistema de inovação de uma forma geral, mas com foco também no impacto social, voltado para a área social. E do núcleo de tecnologia e inovação, a gente também se faz representar no Estado, enquanto inovação, a partir do CENI, que é o Conselho Estadual de Núcleos de Inovação, onde a gente também está presente. A gente faz parte do movimento do Pacto Municipal pela Inovação, está junto do movimento, está construindo as diretrizes que a gente está visualizando para que a inovação aconteça em Joinville, assim como outros colegas que aqui também estão. E a gente também está no CONCIT, pelo núcleo, como representantes da CIGE, que é o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Joinville, né? Representando pelo núcleo, representando a CIGE. Então, a gente está ocupando os espaços e nesses espaços a gente está construindo, a gente está aprendendo, a gente está trocando, a gente está ensinando. Assim como todos nós, enquanto organizações, precisamos fazer esse movimento de troca, esse movimento de network. E quando a gente usa as expressões network, usa as expressões ecossistema, a gente não está falando em negócios, a gente está falando no dia a dia, no nosso dia a dia. São expressões que hoje são usadas no nosso dia a dia. Inovar hoje parece que já está virando um jargão. Mas muita gente não sabe nem o que é inovar ou como pode fazer isso, onde pode começar para fazer isso, né? E a gente, como negócio de impacto, preocupada com foco nesse fortalecimento e mobilização, está aqui para compartilhar isso com vocês, para ensinar vocês a como começar a inovar. É claro que não basta eu só compartilhar com vocês, vocês têm que ter a vontade de fazer isso, né? E principalmente as ferramentas para fazer isso. E a gente está trazendo, aos poucos, isso para vocês, está trazendo essas novidades e está trazendo essas questões. E como ferramenta, né, eu vou deixar o slide, mas depois eu vou tirar, tá? A gente está trazendo como primeira novidade dessa noite, a gente está trazendo aqui uma novidade que é de uma parceria que a Conecta está fazendo e que começou a partir da pandemia, né? Com a Tech for Good, que é uma plataforma, né? Que o Richard está aqui presente, até vou pedir para ele falar depois, porque ele é o idealizador, ele é o desenvolvedor dessa plataforma, que é um hub de conectividade para o ecossistema de impacto e inovação social. É classificado como uma social tech, que disponibiliza ferramentas para conectar os mais diversos atores do ecossistema de impacto e inovação social do Brasil. E a gente fala em Brasil, mas ele está começando o trabalho na plataforma, no âmbito da plataforma, com Joinville, né? Então, assim como a Conecta começou um trabalho no sentido de trazer o censo ou o mapeamento das organizações do terceiro setor desde o final do ano. A gente está intensivamente trabalhando nesse censo, né? A gente conseguiu esse parceiro, que é o Richard, e que esse trabalho faz parte do trabalho de conclusão de mestrado, do trabalho de mestrado dele, e que também tem como base os 17 ODS da ONU, para estabelecer o alinhamento entre os projetos e as demandas sociais, culturais, econômicas e ambientais do ecossistema local. Então, a gente está aí nessa empreitada com ele, vai precisar contar com as organizações, porque a gente vai trabalhar no sentido de alimentar esse hub de inovação
com os dados das organizações, que são os dados do censo, né? E para facilitar isso, a gente vai também poder contar com vocês nos ajudando na confirmação e alimentação desses dados. E para isso, não estamos ainda estruturados, a gente está se estruturando, tá? Mas para isso, a gente vai passar para cada organização de vocês uma senha de acesso a esse portal, a essa plataforma, para que vocês possam acessar os seus dados, que em princípio já estão, de certa forma, pré-concebidos dentro da plataforma, já vão estar, porque a gente está trazendo eles do censo, tá? Então, essa é a primeira novidade que a gente está apresentando aqui hoje, né? E espero que possa ser uma novidade boa para todos vocês. Essa plataforma é uma plataforma aberta, de consulta aberta. Então, todos vocês, enquanto organizações, vão poder enxergar as outras organizações do nosso ecossistema, sejam elas do terceiro setor ou não, podem ser negócios de impacto, podem ser empresas, até determinado nível de acesso, todos vão poder se enxergar e a gente está trabalhando, e daí o Richard pode aqui contribuir comigo. Richard, você quer que eu deixe na tela? Richard, você está presente? O Richard caiu. Eu não estou vendo aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou tirar minha tela só para ver se ele está. Ele caiu, eu acho. Mas, enfim. Então, eu já praticamente falei tudo o que a gente podia falar da plataforma. Deixa eu ver se eu consigo trazer ele de volta para ele poder falar na sequência, que daí eu continuo aqui e a gente avança depois com ele. Então, nesse sentido, a gente trouxe para vocês a novidade dessa plataforma que a gente está construindo com o Richard, esses parceiros locais, e que essa é uma inovação, é um exemplo de inovação, é um exemplo de inovação aberta, tá? Que a Conecta está trabalhando, vai atuar como curadora desse processo, a gente que vai fazer a gestão desses dados, como a gente já vem fazendo do censo, certo? E isso vai permitir com que a gente avance no sentido de poder conectá-los aos diferentes atores, às diferentes oportunidades e às diferentes ferramentas que a gente vai poder compartilhar nesse processo de uma forma geral. Tá? Então, acho que a gente pode... vou avançar aqui. Eu estou olhando aqui. A Kel. A Kel está aqui com a gente ainda? Deixa eu só resolver uma coisinha aqui, pessoal, que é a Aline, que é a nossa convidada também, que vai ter a participação especial da Citaui, não está conseguindo entrar pelo Simpla. Então, enfim, alguma pergunta? Podem perguntar, enquanto isso eu vou resolvendo aqui. Alguma pergunta? Está todo mundo muito quieto. Ou eu estou muito convincente. Davi, teu microfone está com problema. Se quiser, pode escrever. Deixa eu ver. No meu caso, estou tentando montar um grupo musical que se torne um projeto social. Mas o maior desafio é que, como instituição sem fins lucrativos, não costumam dar lucro. Há pouco engajamento da parte da maioria dos meus colegas. Realmente, Davi, como uma organização sem fins lucrativos, você não vai ter lucro. Não é esse o propósito da OSC, tá? Ou da ONG. Até, pessoal, eu tenho ouvido falar, quando eu me refiro a alguma organização como ONG, as organizações às vezes não se consideram ONGs, mas toda organização sem fins lucrativos, entre aspas, é considerada uma ONG. O termo ONG oficialmente não existe.
o que existe oficialmente é o termo OSC, Organização da Sociedade Civil, tá? Que é hoje estabelecido por legislação específica, né? Mas todos vocês que são organizações do terceiro setor são organizações da sociedade civil, OSCs, o que também confunde um pouco com o OCIP, né? Que são organizações da sociedade civil de interesse público, que é um título que depois de ser registrada como aberta, estabelecida como uma ONG ou OSC, você pode virar uma OCIP e ter algumas vantagens. Enfim, isso é outro assunto que a gente pode abordar depois. Mas se chamarem ou se referirem a você como ONG, a Aline chegou, está chegando aí, conseguiu. Não se sintam desmerecidos, porque uma ONG é uma organização não governamental, faz parte do terceiro setor. Oi, Aline, tudo certo? Tá me ouvindo? Oi, Luciana, tudo bem? Estou te ouvindo sim. Tá bom, nós estamos avançando aqui, eu estou avançando em alguns pontos, não cheguei ainda em você, tá? Mas já vamos chegar. Não tem problema, me avisa quando eu puder entrar. Tá bom, deixa eu só ver a Kel aqui, porque agora nós vamos entrar também em outra ação que a gente vai apresentar como inovação social. Um exemplo de inovação social que, para além da plataforma que a gente já apresentou aqui para vocês, então espero que essa novidade venha de forma positiva também para todas vocês como organizações, que a gente quer tornar esse espaço que, como plataforma, é uma inovação tecnológica, tá? Então, ela está trazendo uma tecnologia nova para o nosso ecossistema e a nossa plataforma também quer trazer interação e conectividade para todos vocês. Então, essa é a principal proposta que a gente está trabalhando para que isso aconteça, tá? Porque senão ela não é uma inovação. Se ela não trouxer o resultado que a gente está se propondo que ela traga, ela não vai ser uma inovação, porque ela não vai trazer novidade, ela não vai trazer agilidade, não vai trazer escalabilidade no processo de conexão, no processo de que vocês possam estar aproveitando as oportunidades que existem no ecossistema para fazer com que os projetos e ações de vocês, organizações do terceiro setor, saiam do papel e se tornem realidade. Então, esse é o nosso foco maior com essa plataforma, com esse hub de inovação e impacto social que está sendo inovador e se destacando aqui em Joinville. Tá? Além dele, a gente tem um outro processo que eu acho que muitos de vocês já conhecem, né? Que é o livro, um projeto, que é o projeto do livro Do Jeito que Está Não Vai Dar Certo. Tá? Esse livro é um projeto inovador. Por que ele é um projeto inovador? Porque ele não é simplesmente um livro, mas ele traz um livro com todo um suporte por trás do projeto, que é um processo de interação entre 20 escritoras, 21 com a Kel, né, que é a idealizadora desse projeto, e mais as 20 escritoras. Eu faço parte dessas 20 escritoras. Eu tive a oportunidade de ser convidada para escrever um dos capítulos desse livro. E é um livro bem interessante, porque além do livro, ele vem numa caixinha, então já é uma proposta inovadora, diferencial. Além do processo, ele traz, o livro com os 20 artigos, ele traz cartas que fazem parte dessa caixinha, no sentido de cada carta traz o slogan ou a frase que traduz o propósito de cada uma das escritoras desses artigos. E, além disso, por trás dele, ele tem uma proposta social. Cada livro vendido é revertido e é doado um livro para uma pessoa de baixa renda que tenha interesse em empreender, que possa se motivar pelas histórias das empreendedoras que estão sendo trabalhadas nessa publicação. Tá? Então, é um livro interativo que objetiva desmistificar o empreendedorismo, em especial o empreendedorismo feminino, porque são todas 20 mulheres que trazem as suas histórias,
cada uma, por incrível que pareça, cada uma com o seu propósito específico, com a sua chamada, né, que a gente especificou, e que estão trazendo aí um debate bastante grande no ecossistema, estão trazendo um processo de inovação bastante positivo, porque existe a interação entre as leitoras e as escritoras, no sentido de motivá-las a também serem protagonistas dos seus negócios na ponta, né? Junto às suas comunidades, junto à sociedade a qual elas estão fazendo a diferença. Então, a gente está estimulando essas possíveis e futuras empreendedoras a empreender e a fazer a diferença no seu ponto. E para isso, também, para quem está nos assistindo, a gente tem um cupom hoje, que para quem comprar o livro hoje pelo site, e o site está aí embaixo, a gente está trabalhando a possibilidade de 10%, mas esse desconto é só hoje, tá? Então, é um livrinho legal, um livrinho de cabeceira que você pode ler antes de dormir, ao acordar, enfim, depende da possibilidade que vocês tiverem. É um livro gostoso de interagir, ok? Outro movimento de inovação que a gente também trouxe aqui para o ecossistema, agora com a pandemia em específico, foi o movimento Quem Se Importa Joinville, Conectados pelo Bem, que é um movimento totalmente voluntário, tá? Que trouxe para Joinville a possibilidade, eu não imaginava exatamente que ele ia ter todo esse porte, esse suporte que a gente conseguiu de estrutura desse movimento. A gente tem mais de 40 parceiros engajados, isso de junho para cá, início de junho, né, que a gente estabeleceu esse movimento. Esse movimento ele tem como propósito engajar e conectar as campanhas de arrecadação. É um movimento pontual, assim, e talvez provisório, a gente não tem a certeza se ele tem continuidade ou não, mas ele foi criado com caráter provisório. A gente tem aqui pessoas que fazem parte dele também, que estão assistindo com a gente esse webinar, e que está fazendo muito mais do que a gente esperava, e que também gostaria de fazer mais, mas é claro que a gente conta com as empresas envolvidas, conta com as instituições, com a logística toda de arrecadação e entrega desses itens, mas principalmente a gente está conseguindo conectar as organizações da sociedade civil sem fins lucrativos que fazem o trabalho de atendimento da população em situação de vulnerabilidade na ponta, né? E esse movimento conseguiu conectar hoje, a gente está com mais de 160 organizações, 130 organizações inscritas no movimento, que inscreveram e que manifestaram os seus interesses em termos de qual a demanda que a população tem, pontual. Essas demandas estão sendo colocadas no nosso cadastro e a gente tem condições de fazer, a partir desse levantamento, ir atrás de parceiros para poder fazer esse atendimento dessas doações. Então, a gente tem trabalhado incessantemente no sentido de conseguir atender essa população, de minimizar essa situação que se agravou com a Covid, né, 19, nesse momento que a gente está vivenciando. Então, isso foi bastante positivo e é um movimento que a Conecta trouxe como parceiro para esse movimento a coordenação local do movimento ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina. Então, a coordenação local dos ODS é a parceira principal do Quem Se Importa. O Richard, da plataforma The4Good, é nosso parceiro, também a partir do movimento Quem Se Importa, foi onde a gente começou essa proposta. Tá? O movimento Quem Se Importa hoje não tem portal, não tem nada, mas a gente tem uma página no Facebook onde a gente coloca todas as nossas realizações e tenta dar transparência para todo esse processo que a gente está realizando. Então, para quem ainda não conhece, está aí a possibilidade, que é um movimento inovador em termos de engajamento, em termos de inovação aberta e conseguir fazer a diferença em tão pouco tempo e com tantas parcerias formalizadas em espaço curto de tempo. Da minha parte, então,
abordando a temática. Eu queria agradecer. Só passei aqui que eu queria pedir a contribuição de vocês para a resposta de um formulário de um aluno do designer da Univille, que também é um projeto que visa a inovação, em termos de trabalhar a possibilidade dele fazer parceria com alguma organização do terceiro setor, no sentido de trabalhar a comunicação junto a essa organização. Então, se puderem responder esse questionário, ele vai fazer uma seleção, uma pré-seleção, e vai escolher uma ou mais organizações para estarem com ele no desenvolvimento dessa proposta de comunicação inovadora. Tá? Se puderem, então, os meus contatos, para quem ainda não tem, ok? Deixa eu ver uma coisa aqui agora, deixa eu parar a minha reprodução aqui, deixa eu ver. O Richard voltou? Não. O Richard não voltou. A Aline também caiu agora. Pessoal que está na sala, gostaria de fazer alguma pergunta sobre esses exemplos de inovação social. Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu ver se a Aline caiu, o que houve, se foi a conexão. Juro para vocês que eu não vou mais fazer pelo Simpla, porque várias pessoas me mandaram mensagem dizendo que não conseguiram acessar. Ainda bem que a gente está gravando. Só vamos esperar rapidinho, pessoal. Quem quer perguntar alguma coisa, vamos interagir um pouquinho? Até a Aline voltar, porque a Aline... Oi, Rose. A gente, desde o início da criação da Conecta, a gente tem essa questão da plataforma como um processo inovador, tecnológico, para aproximar as organizações e facilitar os processos, né? E também, entre aspas, baratear os processos, né? A gente sabe e conhece a realidade das organizações, sabe que vocês fazem tudo para conseguir pagar o que vocês precisam contratar para se qualificar, para melhorar os processos, para melhorar e para garantir que os projetos saiam do papel, né, e que vocês consigam atender as organizações, a população de uma forma geral. E a gente sabe da dificuldade que vocês têm para manter a sustentabilidade das organizações. E por isso que a gente tem essa visão no sentido de trazer a plataforma com foco na redução de custos, com foco na redução de processos também, tá? Então, isso é importante para todos nós. O Richard não entrou mais, não consigo, acho que ele entrou em outra. Deixa eu só conectar aqui e ver com a Aline. Ela mandou um recado aqui, diz que está resetando o modem, que a internet dela caiu. Eu vou falar para ela que estamos aguardando. A Aline vai trazer para nós o que a gente já anunciou lá no banner do nosso evento, que vou começar a falar e daí na sequência ela retoma. Eu não estou enxergando aqui exatamente a tela como um todo, vocês como um todo. Então, eu vou trazer para vocês um pouco da proposta da Citaui. Citaui é uma organização que financia negócios de inovação e impacto, tá? E não só financia, é uma investidora nesse tipo de negócios, e ela também acompanha esses negócios no sentido de aprimorar os processos e garantir que as coisas fluam e se concretizem conforme o previsto, tá? Então, eles têm mentoria, eles têm profissionais qualificados para garantir isso.
Então, as organizações que são selecionadas nessa chamada de negócios pode ter certeza que vão ter os impactos garantidos, certo? E ela está aberta, essa chamada de negócios, ela está aberta para organizações com e sem fins lucrativos. Então, isso é importante. No entanto, a gente vai poder esclarecer com a Aline, na sequência, vai poder esclarecer com ela, quem exatamente pode se candidatar a essa chamada, que eu acho que é uma chamada bastante importante, não abre todo ano, tá? Acho que é importante para a gente ter conhecimento e saber quem pode se candidatar. Ó, a Aline conseguiu entrar. Estava falando de você, Aline. Oi, Aline. Seja bem-vinda de novo. Tá sem som, Aline. Estão me ouvindo agora? Agora deu. Então tá bom, desculpa, pessoal. Tive um probleminha aqui com a internet. Choveu muito aqui hoje. A internet vai e vem quando chove. Acontece. A chuva daqui de ontem foi para aí, pelo jeito. Pois é, sobe, né? Espero que não venha aquele tufão que veio da outra vez, aquele ciclone. Não, nem fale. Acho que aqui foi pior, né? Não sei o que você já contou um pouquinho da chamada de negócios, o que eu posso... Na realidade, eu só anunciei aqui agora, tá? A chamada, no sentido de você poder falar. Pode ficar à vontade, falar para nós, compartilhar aqui com a gente o que é a chamada, quem é o público-alvo dela, né? Acho que é importante. Aqui a gente tem agora, nesse momento, 9 organizações, a gente já teve mais, mas o pessoal saiu. Alguns saíram para outros compromissos, eu acredito. Acho que até deixaram aviso aqui no chat. Mas eu acho que essas 9 que estão aqui estão desde o início com a gente e estão interessadas no nosso assunto, no nosso conteúdo. Legal, tá bom. Primeiro, bem-vinda, viu, Aline? Obrigada aí pela disponibilidade de tempo de vocês de estar aqui com a gente hoje. Obrigada, eu queria te agradecer o convite, Luciane do Conecta. É um prazer estar falando um pouquinho com o ecossistema de Joinville. Eu tinha feito uma fala um pouquinho mais longa, mas por conta do horário, também por conta desse meu problema com a internet, eu acho que eu vou encurtar um pouquinho e chegar logo direto ao ponto e contar da chamada, que eu acho que é isso que os empreendedores estão mais curiosos para saber, né? Só contextualizando da onde eu estou falando, então eu trabalho na Citaui, ela é uma empresa que atua aqui no mercado, a gente tem escritórios tanto em São Paulo, quanto no Rio, quanto em Bogotá. A minha área é de investimentos de impacto, mas não é só isso que a Citaui faz, a gente tem uma atuação super forte na área de filantropia, com a gestão de fundos filantrópicos, e também na área de finanças sustentáveis, que a gente atua com capital de mercado por meio de consultoria e assessoria a instituições financeiras para que elas incorporem fatores ESG, ambiental, social e de governança nas suas decisões de investimento. Então, acaba sendo uma atuação bem mista, o que a Citaui conseguiu desenvolver nesses 12 anos. O meu propósito, o propósito da área em que eu atuo, é mobilizar recurso para impacto socioambiental positivo. Tá? E a gente faz isso através de uma metodologia que se chama Blended Finance, que é um nome bonito para falar capital misto. Então, a gente une capital de family office, de banco de desenvolvimento, e agora com essa inovação que a gente trouxe, com dinheiro de pessoa física, né? Porque a gente sabe que no Brasil, de um lado, a gente tem aí 80% dos negócios de impacto estão captando recursos com muita dificuldade de acessar capital, e do outro lado, você tem investidores de varejo, pessoa física, eu e você, Luciana, que tem investido aí 1,9 trilhão de reais em ativos, e eles não têm acesso a investimentos de impacto, né? Então, a nossa proposta é democratizar esse investimento de impacto, e a gente faz isso através da nossa plataforma de empréstimo coletivo. Só para vocês terem ideia, eu quero jogar aqui alguns números para vocês verem o apetite desse público, a demanda. A nossa primeira rodada a gente captou 1,5 milhões, durou um pouquinho de tempo para fechar a rodada, foram aí 50 dias. A segunda rodada a gente captou 1,3 milhões, 1/3 através da plataforma, e isso fechou em 24 horas. Então, estou jogando esses números aqui para vocês para mostrar como o apetite desse investidor pessoa física tem se consolidado cada vez mais. Tá? E a rodada é justamente para isso, essa chamada de negócio que a gente está fazendo agora,
para colocar na plataforma de empréstimo coletivo. Então, essa organização vai captar através dessa plataforma. E falando um pouquinho dos critérios, então, para quem que é essa chamada, né? A gente seleciona organizações que ou já atingiram o break-even ou estão muito próximas de atingir o break-even. Elas precisam de financiamento, geralmente, ou para capital de giro, ou para financiar o crescimento delas. E a gente sabe que essa pandemia teve efeitos muito, muito duros, né, para muitas organizações. Essa rodada, essa chamada de negócios, ela visa justamente ajudar essas organizações que estão retomando os negócios, para dar um fôlego mesmo para essas organizações que estão retomando a sua operação aí, saindo da pandemia. E os critérios de seleção são o principal. Então, é uma organização que nasceu com a proposta de solucionar um problema social ou ambiental. É importante que a organização já esteja faturando. A gente não empresta, não faz esses empréstimos para organizações que ainda estão testando aí o seu MVP. E é importante falar o porquê, tá? A gente acha fundamental oferecer o instrumento de crédito correto no momento correto para a organização. E quando a organização está no MVP, muitas vezes eles não têm geração de um fluxo de caixa que seja capaz de pagar uma parcela de um empréstimo. É por isso que a gente não financia, através da plataforma de empréstimo coletivo, organizações que estão em MVP. Por isso ele é indicado para organizações que já estão aí operando, já estão faturando. O intuito é que o capital ele fomente o impacto, né? Não prejudique a organização. Sobre as condições, o ticket dessa chamada agora, a gente está falando de algo em torno de R$200 mil e R$700 mil. A taxa de juros está em 7,5% ao ano. O tempo para pagamento são 30 meses. E reforçando que o dinheiro ele não é uma doação, né? Ele é um empréstimo. Nesses bolsos todos que eu falei, então a organização vai receber empréstimos que estão vindo tanto de pessoa física, tanto de um capital filantrópico, próprio recurso próprio da Cital e também entra nesse bolso aí para o empréstimo. A nossa análise das organizações, ela é bem detalhada, ela é quase um processo de análise de equity, e durante esse processo a gente aprende muito com as organizações também aprendem bastante com a gente percebe quais são as oportunidades aí de estruturação financeira, estratégia de go-to-market, a gente faz avaliação tanto da parte financeira, como é que está a receita, como é que está o resultado, como é que está o fluxo de caixa dessa organização, e também a parte do impacto, que é super importante, qual que é a extensão e a profundidade desse impacto, e essa nossa análise costuma demorar uns 2-3 meses, aí para ela ser finalizada, tá? Sobre a inscrição, super fundamental, falar isso para vocês, como que o negócio vai perguntar como é que eu me inscrevo, né, para essa chamada de negócios. Então, eu vou escrever aqui no chat, mas o link é bit.ly/chamada negócio Cital, chamada com C maiúsculo, o N do negócios maiúsculo também, e Cital e tudo maiúsculo. E as inscrições vão até o dia 16 de agosto. Queria frisar também que durante essa inscrição a gente pede para o empreendedor preencher um formulário e dar o maior número de informações possíveis da informação. O formulário ele dura em média uns 20 minutos aí para ser preenchido. É bastante importante descrever com cuidado, com carinho, qual que é esse modelo de negócios, como é que está o patamar financeiro, como que ele entende o impacto que ele faz, para a gente conseguir fazer a melhor análise possível dessa organização que está se inscrevendo. E deixa eu ver se a minha internet já voltou. Eu já consigo mandar no chat aí para vocês. Enquanto não precisa, Aline, mandar. Tá na apresentação que eu fiz, o último slide eu fiz. Deixa eu ver se. Perfeito. Eu cheguei a colocar no último slide. Deixa eu só compartilhar aqui. E depois eu vou compartilhar com eles, com o pessoal que está aqui. Tem ali o link. Tá aí, é o bit.ly chamada negócio Cital. Esse aqui, ó. Isso mesmo, perfeito. E estou aberta aí a perguntas, se o pessoal quiser entender um pouco mais como é que é o processo de análise, quais são as condições, estou aqui disponível para qualquer pergunta. Eu não sei exatamente o pessoal que está aqui agora, que permaneceu até agora, se é de negócio de impacto ou se são de... Porque eu vi na chamada que vocês estão abrindo para organizações privadas com e sem fins lucrativos, né? A possibilidade. Exatamente.
Exatamente. A gente não vai Tá. Como vocês veem a organização sem fins lucrativos, ela estar faturando? O que que significa isso? Porque você disse que tem que estar faturando, né? Nós somos um dos investidores mais ativos do Brasil. Foram mais de 40 organizações, 50 investimentos, e metade disso, mais ou menos, é organização sem fins lucrativos. A gente investe bastante em cooperativas. Então, normalmente são organizações que têm aí algum patamar de faturamento, tem uma receita mensal, recorrente ou não recorrente, e o que a gente mede é se essa organização teria capacidade de pagar esse empréstimo de volta. Então, novamente, a ideia não é prejudicar a organização. A gente analisa junto com a organização se aquela parcela do empréstimo vai caber no mês. Sim. Para garantir que tanto o dinheiro vai voltar para esses fundos rotativos que a gente faz a gestão, quanto para garantir que esse empréstimo não vai ser prejudicial para a organização. E esse processo de análise não tem custo para a organização? Boa pergunta. Não tem custo. Isso é interessante, porque às vezes a gente, em outros momentos, por exemplo, para pegar um empréstimo com o BNDES, às vezes para fazer essa análise de equity, coisa assim, você tem que pagar alguém. Às vezes você nem sabe qual que é o resultado da análise, mas a análise você já está pagando, né? Não, no caso a gente não faz dessa forma. O que acontece é, pós-análise, uma vez que o investimento é aprovado, essa organização é divulgada na plataforma, acontece a rodada de investimento, depois que o dinheiro já entrou, né? Aí a gente, de fato, faz uma cobrança, tem um FII por conta da análise que já foi feita, mas durante o processo, não. Se pegarmos 200 mil... Rose, abre o microfone, pode abrir. Qual seria a parcela? Desculpa, mas eu para digitar sou bem devagar, Aline, então desculpa. Mas a questão, são duas perguntas que eu queria fazer, Aline. Legal. A Luciana já fez a terceira que eu tinha. Então, o valor mínimo é de 200 mil? Sim, o valor mínimo é de 200 mil. Tá. Vamos supor que toda a documentação está correta, vocês aceitam e tudo mais. Vamos só para a gente ter uma base, né? Assim, pego 200 mil, qual que vai ser a parcela? Vamos fazer uma simulação aqui também. Então, a gente está falando de uma taxa mensal de 7,5 ao ano. A taxa anual é 7,5 ao ano, a taxa mensal vai ser 0,625 ali, mais ou menos, tá? A gente está falando de uma parcela mensal de 1.250. Aí não é exatamente essa parcela, porque a gente tem outros impostos entrando, né? Tem o IOF, tem imposto de renda, então é por volta disso. Mas, Rose, você tem que pensar também o seguinte, que nesses 30 meses, a proposta também é de evolução da sustentabilidade da organização, da capacidade de se sustentar, tá? Então, assim, isso eu falo tanto para a organização quanto para negócios de impacto, de uma forma geral. Então, a proposta é você também conseguir faturar mais para poder arcar com esse valor. Esse valor, sim. Por isso, essa análise de equity, no sentido de ver qual é a tua possibilidade em termos do que você está, como é que está entrando recurso na tua organização e se você tem condições de arcar com isso. Normalmente, Rose, os empréstimos eles vão tanto para investir em capital de giro, então a empresa que está ali crescendo, está precisando fazer investimento em maquinário, precisa fazer investimento num carro novo para fazer a logística de entrega, diversos tipos de investimento pensando no crescimento, né, dessa empresa. E a análise que a gente faz é justamente para averiguar se o patamar de receita e de resultado, né, que a empresa está hoje, se comporta a parcela. O objetivo desse empréstimo para a instituição já tem que estar claro quando a gente pede esse empréstimo, é isso?
Sim, normalmente a gente sabe para onde. Dinheiro não tem carimbo, né? A gente fala que dinheiro não tem carimbo, mas normalmente é combinado com o empreendedor como que ele vai usar esse recurso. Então, é legal de saber, no caso de uma cooperativa, eu quero comprar um caminhão para cuidar da logística de entrega dos meus produtos. Eu sou uma produtora de chocolates orgânicos, é para comprar uma máquina nova de embalagem. É legal de saber para que esse dinheiro vai ser usado, para que esse recurso vai ser usado, muito por conta desse trabalho em conjunto com o empreendedor também. O que você precisa, como que a Citaui pode aportar e apoiar o seu negócio. Aline, eu vou voltar a falar um pouco do que a Luciana falou, dessa questão de nós não termos o fins lucrativos, né? Vou dar o exemplo nosso, por exemplo. Nós sobrevivemos hoje com doações de pessoas físicas, né? Tem uma pessoa jurídica que nos ajuda e o restante, nosso caixa é todo de um brechó que nós temos e de alguns eventos que nós fazemos durante o ano. Né? Ou seja, a gente não tem nada tão, a não ser, né, essa pessoa jurídica que nos apoia mensalmente com um valor fixo, os outros com valores fixos também, são os únicos dois capitais que nós temos que são certos. Né? Como que vocês vão analisar isso? Porque o brechó tem uma fluidez, né? Nem todo mês é o mesmo, a questão dos eventos também, nem todo mês é o mesmo valor e tudo mais. Como que vocês analisam isso a partir desse tipo de pessoa que quer pegar o empréstimo? O que você está me dizendo é que vocês não têm um patamar recorrente de receitas, é isso? Não, exato. Tá. E vocês se entendem enquanto um negócio social, no sentido de oferecer um produto ou um serviço inovador com o objetivo de escalar realmente esse produto ou esse serviço, o alcance desse produto ou desse serviço? Sim. Nós oferecemos serviço, né? E nossa intenção é exatamente ampliar a possibilidade desse oferecimento desse serviço. Tá? Por exemplo, nós estamos agora com um terreno que foi cedido pela prefeitura, nós gostaríamos de construir uma sede ali. Então, por exemplo, esse dinheiro seria para a construção de uma sede nesse terreno. Né? Seria para ampliar o nosso serviço. Entendi. E o modelo de negócios que vocês têm hoje e o modelo de negócios que vocês veem para o futuro da sua organização, ele vai ser o mesmo? Então, o que eu quero dizer essa dependência das doações que você comentou se manteria no futuro ou você está prevendo uma mudança desse modelo de negócio para que tenha uma receita recorrente um pouco maior, uma dependência de doações um pouco menor? Olha, o que vai acontecer é que, por exemplo, o valor que nós hoje pagamos em aluguel, nós podemos pagar um empréstimo. Isso é claro, né? Porque o que nós pagamos de aluguel hoje é 3 vezes mais do que o valor do empréstimo. E o nosso tipo de negócio que é recorrente, né, é o brechó, por exemplo. Se nós formos para essa nova sede, a nossa intenção é ampliar. Então, também ampliaria a receita, obviamente, né? Não sei se eu te respondi. Sim, aqui conversando, porque eu quero conhecer mais do negócio. Eu sei que a gente não tem muito tempo para falar e especificamente do seu caso, Rose, mas eu gostaria de entender um pouco melhor. O brechó, então, ele é por si só, ele é o fim do negócio ou o dinheiro com brechó vocês usam para algum outro serviço? Não. A gente é uma entrada, né, que o brechó nos dá para que nós possamos trabalhar com famílias em situação de vulnerabilidade. Entendi. Como eu disse no comecinho da minha fala, Rose, a nossa análise, ela prevê averiguar junto com o empreendedor que essa parcela do empréstimo não vá prejudicar o negócio, e sim ajudar o negócio a decolar, né? Uma dependência muito forte de doações pode deixar o negócio numa vulnerabilidade de ter alguns meses com um volume de doações muito baixo a ponto de não ser capaz de pagar parcelas. Né? A gente não quer que isso aconteça com o empreendedor. Então, o empreendedor fica ansioso porque aquele volume de doações baixou, a dependência da doação
é grande, não sei se é o caso da sua organização ou não, mas tem algumas organizações que dependem 100% de doação. E você sabe melhor do que eu como é volátil, né, a entrada de doações. Então, possivelmente, o instrumento de crédito não seja o mais ideal. Não sei também Ok. Não, me respondeu sim. Obrigada, Aline. Rose, a gente pode também trocar uma ideia depois, mas tentando pensar um pouco na questão de uma proposta de negócio mais específica. Entendeu? Ok. Mas a gente pode conversar na sequência nos próximos dias aí. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Acho que era isso, então, Aline. A Aline esclareceu um monte. Acho que uma pena que mais negócios de impacto aqui de Joinville não estão presentes, apesar da gente ter chamado, né? Mas eu vou também disponibilizar a gravação desse nosso webinar. Eles vão ter condições de estar assistindo. De repente, a própria incubadora aqui em Nova Parque, a gente pode fazer, de repente, uma outra sessão voltada especificamente para os negócios, né? Essa aqui tinha um foco mais no terceiro setor mesmo, né? Mas se vocês tiverem disponibilidade da gente estar conversando antes de terminar o prazo, em outra oportunidade, a gente pode também estar organizando outra sessão com foco nos negócios de impacto. Claro, Luciana, tenho sim, tô disponível aí para tirar dúvidas e tudo mais, e fica aí o link da chamada, quem tiver interesse, por favor, se inscreva, até dia 16 de agosto aí, e se tiver qualquer dúvida no meio do caminho, podem entrar em contato comigo, ou mesmo na chamadinha mesmo, tem ali os canais de comunicação com a equipe da Citaui. Legal, Aline, muito obrigada, viu, mais uma vez pela disponibilidade, agradece o pessoal lá da Citaui de uma forma geral. Tá bom? Obrigada. Pessoal, eu vou aproveitar também, me despedir, a gente já avançou bastante aqui no horário, eu estava bem empolgada também com o conteúdo que a gente compartilhou, que a gente trocou aqui, esse nosso debate. Para mim foi extremamente positivo, espero que tenha sido para vocês também, apesar de vocês terem interagido pouco, mas talvez pelo horário, a gente já está cansado. Eu até vou tomar a liberdade de fazer uma enquete com vocês em relação ao horário dos nossos eventos mensais, se vocês preferem à noite ou se preferem de manhã, mais cedo, tá? Mas é um processo que a gente está aí construindo em várias mãos. Acho que isso é bastante positivo. Esse retorno de vocês é positivo, tá? Eu vou mandar para vocês um formuláriozinho de avaliação no nosso evento também. E desde já agradeço aqueles que estão desde o início aí com a gente, que acompanharam o nosso processo. Rubem, Davi, William, Karine, Rose, Ricardo, Aline, muito obrigada aí por estarem com a gente até agora. Se quiserem mais informações também sobre o que a gente compartilhou com vocês, a gente vai mandar a apresentação para vocês e vai disponibilizar a gravação nos nossos canais, tá bom? Muito obrigado. Nosso próximo encontro está marcado para a última quarta de agosto, que é dia 26, tá? Então, a gente tem um próximo encontro onde eu vou trazer o tema 6 princípios da inovação social, que é um conteúdo que a gente construiu no sentido de estar trazendo e estar trabalhando um pouco mais detalhado depois nos próximos encontros também, cada um dos princípios. Então, a gente vai estar trazendo aí para vocês, nesse nosso próximo encontro, 6 princípios. Tá bom? Já deixem aí na agenda, dia 26 de agosto, é o nosso próximo encontro para a gente conversar a respeito do tema da inovação social e o ecossistema de inovação e impacto social aqui de Joinville e região. Um forte abraço para todos, muito obrigado mais uma vez. Bom restante de semana. Até nosso próximo encontro, a gente vai se falando. Obrigada. Tchau, tchau. Um abração.